Nós estamos na nossa série, você sabe, série Fundamentos. E hoje, o tema da nossa palavra, o tema do nosso estudo aqui é glorificação. E é muito interessante porque nós iniciamos o primeiro episódio falando sobre graça, depois falamos sobre fé. Depois a gente entrou em algo muito específico que a gente pode chamar da parte da salvação, da parte da soteriologia. Uma palavra estranha, mas significa salvação, que é a justificação, depois a santificação e agora a glorificação. Essas três coisas, elas formam o que nós chamamos de salvação. E a gente até tem um nome para isso, que é teologia sistemática, onde alguém um dia, muito nerd, sentou na Bíblia e sistematizou a teologia, o que nos ajuda muito a estudar. Então isso aqui é parte de teologia sistemática. Então o que nós estamos vendo aqui, gente, não é coisas superficiais. O que nós estamos vendo nessa série são coisas profundas, apesar de ser fundamento, mas tem que ser. Esse é o evangelho que nos transforma, que nos molda. Então nós iniciamos na graça, na fé e entramos nessa tríade, nessa trilogia, digamos assim. Hoje a gente finaliza com a glorificação, não finaliza a série, mas finaliza com essa parte da salvação que é a glorificação. No sábado que vem nós vamos iniciar a Trindade. Vamos começar com Deus Pai, depois Deus Filho, depois Deus Espírito Santo também. Um conteúdo assim, forte, profundo. Então eu quero te convidar para você vir abrir o coração e você vai ter que fazer o seguinte hoje, você vai ter que vir comigo. Porque esse assunto é denso, é complexo, é longo, mas a gente vai conseguir entender em nome de Jesus. E a primeira pergunta que eu quero trabalhar com vocês, para a gente poder responder, é por que estudar e entender glorificação é algo importante? Por que isso para a gente importa? Uma das perguntas, por que a redenção ele é o ápice da humanidade, da história da humanidade? A redenção é o ápice da história da humanidade porque foi ali que se iniciou um processo de retorno. Retorno a quê? A origem. Quando a gente olha para o universo, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou Adão e Eva, Ele criou o Éden, e aí houve o pecado. Todo o processo, toda a história, tudo que vem acontecendo ao longo dos milhares de anos, é Deus tentando voltar ao início. Tentando voltar à origem. Isso só foi possível naquele dia em que Jesus morreu naquela cruz, depois ressuscitou ao terceiro dia, e aí agora sim é possível retornar à origem. A origem de quê? A origem de relacionamento. O objetivo de Deus sempre foi se relacionar com a gente. Mas por conta do pecado isso não era possível, mas com a cruz e com o túmulo vazio se tornou possível. Então ali se iniciou o retorno à origem. E por que existe essa necessidade de Deus se relacionar com a gente? Porque esse é o maior desejo dele. Mas como que isso é possível? Isso só é possível se eu e você nos parecermos com Cristo. Então o objetivo da jornada cristã é se parecer com Jesus. Ok? Então o meu objetivo final, meu objetivo de vida, o meu objetivo da minha jornada é me parecer com Jesus. Então quando nós olhamos para essa jornada, nós precisamos entender o momento em que nós literalmente, completamente nos parecemos com Jesus. E é aí que entra a glorificação. A glorificação é esse momento da sua história, da nossa história, onde nós parecemos 100% com quem Jesus foi, ou é hoje. Jesus glorificado. É por isso que é tão importante a gente aprender sobre glorificação, porque é o nosso ponto final. É o nosso ponto final nessa jornada de se parecer com Jesus. Eu chego aqui, eu sou glorificado, eu finalmente estou me parecendo completamente 100% com o que Jesus é, e agora finalmente eu posso ter aquele relacionamento que desde o início dos tempos Deus sonhou para cada um de nós. Então nessa jornada de se parecer com Jesus, o objetivo de alcançar, a Bíblia me responde, fala glorificação. A justificação faz parte do processo, a santificação faz parte do processo, mas o ponto final é a glorificação. Então quando eu chego lá, eu alcancei o meu objetivo. Eu finalizei a minha caminhada de se parecer com Jesus e finalmente eu posso ter um relacionamento com o Pai. É por isso que aprender sobre glorificação é tão importante. E para entender o que é isso, você vai abrir em Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. O que é a glorificação? Se isso é tão importante para nós, é o final da nossa jornada, é o nosso grande objetivo de se parecer com Jesus, o que é isso? O que isso tem a ver comigo? Onde eu encontro isso? Como eu me torno essa pessoa? Romanos 8, versículo 28, vai dizer o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Paulo,
que é o responsável por escrever essa carta a Romanos, ele inicia esse versículo 28 falando assim: sabemos. E esse sabemos, que ele começa, que ele introduz essa parte desse capítulo, ele está dizendo o seguinte: olha, o que eu vou contar aqui não é algo que eu acho, não é algo que a gente pode imaginar, eu tenho certeza, eu sei disso, isso aqui é certo, isso aqui é tão certo como o ar que a gente está respirando, nós sabemos. E ele começa a falar o seguinte: que Deus age, que Deus intervém, que Deus, Ele ativamente vem ao nosso encontro, que Deus, Ele está ativamente tentando nos alcançar, tentando nos resgatar. Então eu tenho certeza que Deus está agindo na nossa história, Deus está intervindo na nossa história, Deus está sustentando todas as coisas, Deus está provendo todas as coisas, Deus mantém todas as coisas com seu poder, eu tenho certeza disso, Deus está agindo. Só que já é uma notícia maravilhosa para saber que Deus não está brincando com a gente, Deus não esqueceu a terra, deu corda para o relógio funcionar, Deus está com a gente o tempo todo, agindo nas nossas vidas, nos mínimos detalhes, mesmo sem a gente perceber. Então Deus, nós sabemos disso, que Deus age, Ele está cumprindo o seu plano de redenção. E aí, quando nós olhamos, Ele continua falando assim: age em todas as coisas. Não é só naquele dia legal que você teve que Deus está agindo, mas é na tribulação, é no sofrimento, tudo o que está acontecendo na nossa vida, mesmo aquele dia que você fala, não é possível que Deus exista, Deus está agindo sobre as nossas vidas e fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que Ele ama. Quando nós olhamos para esse bem, você pode pensar para a sua vida e falar assim: não, mas minha vida não está nada bem, como que Deus pode estar agindo sobre a minha vida? Quando nós lemos esse bem aqui, a notícia e essa palavra no original não quer dizer que Deus está agindo na sua vida para que você fique bem. Entende a diferença? Deus não está agindo para que você se sinta bem, para que você fique bem, para que você se sinta confortável. Deus está agindo para o bem, e esse bem é algo futuro, é algo da salvação das nossas vidas. Então qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, Deus está agindo para o final da sua história. Sabe aquele dia quando você vai se encontrar com Ele? Sabe aquele dia quando você vai finalmente ter aquela experiência de encontrar o seu Salvador? Deus está agindo para esse dia. Então pode ser que hoje esteja mal, que amanhã continue ruim, mas não importa, que Deus está agindo em todas as coisas para aquele dia. Isso tem que trazer um pouco de esperança para o nosso coração, que mesmo diante dessas situações, Deus está agindo ativamente, incessantemente, sobre as nossas vidas, porque há uma preocupação sobre o nosso final, sobre a nossa salvação, sobre o fim da história. Então tudo que Deus está realizando ao longo do tempo, Ele está focando naquele dia, naquele fim. E Ele continua no versículo 29 dizendo: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha ele falando de novo, o final da história é para se parecer com Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, se a gente sabe disso, se todas as coisas que estão acontecendo é para o fim, é para a nossa salvação, é para a gente se parecer com Cristo, tudo isso tem essa razão. Qual que é a razão de Deus estar trabalhando na história para o fim dela? Porque Deus está trabalhando para a gente se parecer mais com Jesus. Esse é o grande objetivo dessa ação ativa de Deus na nossa vida. E aí existe um versículo, essa parte do versículo diz que predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aí alguns vão dizer que Deus já sabia quem aceitaria Ele, por isso Ele os escolheu, e outros vão dizer que não, Deus, Ele sabia, mas Ele é que interviu, Ele que escolheu aqueles, né? Que o pessoal vai dizer, aí a briga eterna de 2000 anos a gente acha que vai resolver uma conversa no PGM. Não vai. Mas o foco aqui não é esse. O que Paulo está nos comunicando não é sobre essa discussão de milhões de anos. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, existe uma missão destinada a nós. Existe algo que Deus programou, um plano que Deus fez para as nossas vidas, para aqueles que Ele alcançou, que é ser o quê? A imagem do seu Filho. Então o que foi pré-determinado para mim e para você, foi que nós devemos nos parecer com Jesus. Nós devemos ser igual a Jesus foi e igual a Jesus é. Isso fala de duas coisas. Ele está falando da sua vida hoje, ok? Então a sua vida que você vive, a caminhada que você tem, as decisões que você tem, as escolhas que você faz,
Tudo que você vive hoje, existe um destino, uma determinação de Deus, um desejo de Deus para você se parecer com Jesus. Mas não é só isso, ele também está falando do final. O final da sua história, você também vai se parecer com Jesus. Você vai buscar isso hoje através da santificação, mas quando chegar a glorificação, essa imagem de Jesus, ela vai ser colocada sobre você. Esse é o destino pré-determinado que Deus quer para nós, que Deus quer fazer a cada um de nós. Quando nós olhamos para isso, o objetivo que nós vemos aqui não é se Deus já sabia quem aceitaria ele, ou ele sabia e aí ele foi, mas foi porque ele foi, entendeu? É porque o foco todo que Paulo está falando é que não importa a resposta disso, o importante é que Deus está agindo, que Deus está intervindo, que Deus está indo até aqueles que são salvos, para fazer com que eles se pareçam com Jesus. Então o foco aqui, a gente acha que é sempre sobre a gente, né? Não. Eu decido aceitar Jesus. Não, eu não decido. Não, é sobre Deus. Deus é que está fazendo o trabalho. Deus é que faz todo o trabalho. Ele é que vai, Ele é que nos encontra. E Ele tem essa determinação para que a gente se pareça com Jesus. E Ele continua dizendo no versículo 20, falando: aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Esse versículo ele tem o que a gente chama de corrente de ouro da salvação. É um termo teológico. Que ele vai dizendo, olha... Ele chamou, depois que ele chamou, ele justificou, depois que ele justificou, ele glorificou. Então é como se fosse uma corrente onde cada elo se conecta ao outro. Cada elo divino, eficaz, se conecta ao outro. A primeira coisa que ele vai dizer é que ele nos chamou. Ele nos chamou. E o chamado aqui não é um chamado genérico, que Deus faz um chamado a qualquer um, não, é um chamado que ele é eficaz, é um chamado onde ele intencionalmente enviou o seu Espírito para nos alcançar, e quando o Espírito dele nos alcançou, a gente foi transformado e reconheceu que a gente é pecador e precisa de um Salvador. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. O foco aqui, mais uma vez, é na ação divina, não é sobre ser eleito ou não ser eleito, ou qualquer coisa desse tipo, é sobre Deus, dizendo que Ele está chamando. Então se você está aqui essa noite, Deus está te chamando. Deus está intervindo, Deus está agindo. Não foi uma decisão sua sozinha de vir para cá hoje. É Deus intervindo na história, fazendo com que você estivesse aqui nesse momento. E Ele está te chamando. E Ele continua, aquele que Ele chamou, Ele também justificou. Então quando nós falamos sobre justificação, a gente se lembra da mensagem que foi feita aqui pelo pastor Felipe Breder, dizendo o seguinte, olha, quem Ele chama, Ele vai atuar. E como que Ele vai atuar? Ele vai tornar essa pessoa justo, baseado na obra de Cristo. Então nós nos tornamos justos porque a ira que era para cair sobre nós, caiu sobre Jesus naquela cruz. Então eu e você somos justos diante de Deus. Então você que fica pensando, será que eu sou santo? Será que eu sou justo? A resposta bíblica é sim. Você é santo e justo diante de Deus. Aos olhos de Deus, Ele olha para você e Ele vê alguém que é santo e justo. E é por isso que você pode se relacionar com Ele hoje. E Ele continua e diz o seguinte, aquele que justificou também glorificou, e é o final da nossa história. Então aqui ele está dizendo, olha, você que foi chamado, você que foi alcançado, vai ter um outro passo, a glorificação. Fica tranquilo, porque quem Ele chama, Ele justifica, quem Ele justifica, Ele vai glorificar. E aqui a palavra glorificação não é só algo do futuro, mas é algo que está acontecendo agora. A glorificação, ela se estende para o nosso tempo hoje. No momento em que eu fui chamado, que eu fui justificado, a glorificação já está acontecendo no meu interior. Porque talvez no exterior, meu corpo ainda não seja um corpo glorificado. Eu ainda tenho meus pecados, mas tenho o Espírito Santo sobre a minha vida. E depois da glorificação, e a gente vai ver isso mais para frente, Ele vai reger minha vida completamente. Mas hoje, Ele já faz parte da minha vida. Ele já rege em parte aquilo que eu faço. Então a glorificação, ela já está acontecendo hoje sobre mim. Eu já me pareço um pouco com Jesus. Eu já me pareço um pouco com quem Jesus é. Então é isso, Ele chama, Ele justifica e Ele glorifica. E para a gente entender um pouco isso melhor, eu vou pegar uma ilustração do Sproul, que ele fez isso e eu quero usar ela para a gente mostrar aqui o que significa isso na prática. Tá? Eu vou chamar aqui o Gui. Chega aí, Gui. Chega aí, Gui. O Gui vai ser Jesus, ok? Alguém santo, justo, glorificado. Vamos para esse cantinho aqui. Gui é Jesus. A animação, cara, vamos lá. Isso. Mais. Mais? Animado?
Aqui, ó. Não, mais pro canto. O Gui vai ser Jesus na nossa ilustração, ok? O Jesus glorificado, aquele que ressuscitou, aquele que tem as marcas na mão, aquele que está sentado sobre a direita de Deus Pai. Beleza? Vou chamar o meu amigo Joãozinho aqui também, aproveitar que ele já estava aqui no canto. João vai representar... Desculpa, cara, que alguém tem que ser, vai ser você. João vai representar um cara mau. Tá? Mas não só um cara mau, mas um cara assim maligno, que tem maldade, mas é só uma ilustração, tá, gente? E a gente tem na nossa história pessoas assim que marcaram a nossa história representando coisas malignas, a maldade às vezes encarnada. Então eu vou supor, imaginar, ilustrar que o Joãozinho é Hitler, ok? João vai ser Hitler na nossa ilustração. Mas nós vamos chamar uma terceira pessoa, e eu quero chamar o Caio aqui na frente. Chega aí, Caio. O Caio é um cara, e esse é o Caio mesmo, tá? É um cara muito piedoso, um cara muito santo, um cara que se dedica. E nós temos na história alguém que, se a gente olha assim, é um cara que talvez mais fez coisas assim extraordinárias, que é o apóstolo Paulo. Paulo foi um dos caras que andou nessa terra, que mais se pareceu com Jesus, que mais se sacrificou, que mais se doou, que a gente tem notícia. Ele é uma referência. E o Caio vai ser Paulo agora. Quando a gente olha, imagina que tem uma linha entre Hitler e Jesus. Jesus, um ser glorificado. Paulo é um cara piedoso, é um cara santo, é um cara que entrega a vida dele para Jesus, é um cara que se dedica, é um cara que abre o coração dele. Quando a gente olha para essa linha de se parecer mais com Jesus, mesmo que Paulo tente de tudo, se santifique, busque, faça coisas extraordinárias, milagres. Quando a gente olha para o Jesus glorificado, a distância que nós estamos de quem Ele é, a distância onde nós estamos para a maldade em pessoa, ela se torna praticamente desprezível. Porque por mais que o Paulo tente, santifique, busque o máximo que ele consegue se aproximar de quem Jesus é, o Jesus glorificado, é um passo. A distância que nós estamos de quem Jesus é muito longa. Quando nós falamos sobre justificação, e eu sou alguém que preciso ser justificado, é o primeiro ponto que a gente viu, esse caminho até Jesus ele é impossível, ele nunca vai ser alcançado. Quando eu sou alcançado pelo Espírito Santo, como a gente acabou de ler, intencionalmente, ativamente por Deus, e eu entendo a minha posição de pecador, eu me coloco nesse caminho, e aí sim o caminho se torna possível. Mas por mais que eu busque, que eu tente, que eu faça, e é a santificação que a gente viu, ainda assim, a distância de que eu estou de Jesus glorificado é muito grande. Mas, no dia em que o apóstolo Paulo morreu, o apóstolo Paulo se encontrou com ele, e o corpo dele foi transformado, aí sim, ele se posicionou ao lado de Jesus, como alguém glorificado, como alguém que realmente se parece com Jesus, e isso é glorificação. Pode sentar, gente, muito obrigado. Aplausos para os nossos ilustradores. O que eu quero dizer para vocês é que a glorificação, ela é esse processo, mas quando a gente olha para Jesus, ainda é algo muito distante. Eu vou me parecer muito mais com aqueles que nem conhecem a Jesus, que nem servem a Jesus, por mais que eu busque santidade, e a notícia que não é para você não se santificar, ok? Porque a partir do momento que você é justificado, esse é o caminho normal para aqueles que são justos. Mas eu vou chegar um pouquinho, mas ainda assim vai ser muito distante. Então, o que nós devemos fazer? O que acontece quando nós entramos nesse caminho de busca por essa glorificação? Afinal, nosso destino final é se parecer com Jesus. E para isso eu quero que você abra 1 Coríntios 15. Que a gente vai trabalhar esses versículos. E a gente vai ler e entender o que vai acontecer com a gente. Como a glorificação ela é. O que ela vai fazer com cada um de nós.
1 Coríntios 15, versículo 42. 1 Coríntios 15, 42 diz o seguinte: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Mais uma vez o apóstolo Paulo aqui está traçando 4 paralelos. É quase como algo poético que ele está fazendo aqui. Então ele começa a apresentar esses 4 contrastes do corpo que nós temos hoje e do corpo ressuscitado. O que ele vai dizer do corpo que nós temos hoje, do corpo que você tem, que eu tenho? Ele vai dizer, primeiro, é perecível, ele se deteriora, ok? Ele apodrece, ele vai morrer, ele vai acabar. Depois ele vai dizer que é um corpo de desonra. Ou seja, quando eu e você morremos, a gente se torna indigno, a gente perde toda a nossa dignidade. Um morto, ele não tem mais controle sobre a vida, o corpo dele, então fazem o que quiser com o corpo dele. Então essa desonra cai sobre nós. Depois ele vai falar que esse corpo que nós temos é um corpo fraco, é um corpo impotente, sem vida, quebrado, ele não consegue. A gente vai enfraquecendo ao longo do tempo. Cada vez que a gente envelhece, depois dos 30, a coluna já era, você vai ficando mal. Você vai envelhecendo, os ossos vão doendo, as juntas vão doendo. E a última coisa que ele vai dizer é que esse corpo natural ele é limitado, ele é governado pelas necessidades da alma. Ele é controlado pelas necessidades que nós temos que fazer. Então você tem que comer, você tem que dormir, você tem que ir no banheiro, você tem que tomar banho, deveria. Então, isso é o corpo que nós temos hoje. E aí, ele vai trazer um outro caminho, um outro paralelo do corpo que nós teremos. O corpo que nós temos hoje, Paulo ele vai falando como se fosse uma escada de decadência. Vai ficando cada vez pior. Ele é perecível, desonra, fraqueza, é um corpo fraco. Mas ele vai dizer do nosso corpo que a gente vai ter. Ele começa falando que é imperecível, ou seja, não pode se decompor, a gente não vai poder morrer, a gente não vai envelhecer. É um corpo de glória, ou seja, a gente vai ter dignidade, a gente vai ter honra. Depois ele vai falar que é um corpo com poder, ou seja, não é um corpo mais fraco, não é um corpo mais que vai se enfraquecendo, mas ele é forte. E por último ele vai dizer que é um corpo espiritual, ou seja, que é um corpo governado plenamente pelo Espírito Santo. Então ele está fazendo um paralelo sobre o que nós somos hoje e como nós vamos ser na glorificação. Então, enquanto nós temos esse corpo que foi humilhado pela morte, quando nós formos glorificados, nós vamos ser restaurados, nós vamos ser transformados. E quando nós olhamos para esse versículo, ele está dizendo o seguinte: olha, o corpo que é semeado, depois no versículo 43, é semeado em desonra, é semeado em fraqueza, é semeado um corpo natural. Ele está dizendo o seguinte: olha, assim como essa semente que você planta na terra e ela morre para gerar uma árvore, o nosso corpo hoje é essa semente que tem que morrer, aliás, vai morrer. Só que a árvore que vai ser gerada, que é esse segundo corpo, que é esse corpo transformado, que é esse corpo glorificado, ela realmente é a missão final. Então, eu e você a gente é como essa semente que nós precisamos morrer. Nós temos que passar pela morte para a gente alcançar o nosso destino final. Então a morte, quando a gente olha para ela, e é sim muito triste, mas para a nossa realidade aqui, ela é só mais um ponto. Sabe, um ponto que você aprende na escola: nasce, cresce, se reproduz e morre. Certo? Na nossa história cristã, faltou um ponto. Você nasce, cresce, você se reproduz, você morre e você é glorificado. Porque a morte não é o nosso destino final, ela é só um dos passos, ela é só um dos processos. E tem que ter esse processo. Não dá para fugir. Se nós somos essa semente semeada para gerar esse corpo novo, eu preciso me lançar sobre a terra e morrer. E o interessante é que o tempo todo, nós vamos ver isso Paulo falando mais para frente, que ele vai dizer o tempo todo que o corpo importa. O corpo que eu e você teremos na glorificação não é um fantasma que vai ficar flutuando por aí. É de fato um corpo. Um corpo como esse. Ok? Como Jesus tinha quando ele foi glorificado, depois que ele ressuscitou. Então no versículo 44 ele fala isso, né? Que o corpo natural e tem o corpo espiritual. Esse espiritual não é que ele vai ser um espírito, mas é que ele vai ser regido pelo espírito, mas vai ser um corpo. Um corpo. Assim, ó, com textura, material. Eu e você teremos um corpo glorificado na eternidade. E ele continua no versículo 44b dizendo: se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espírito que veio antes, mas o natural depois dele,
o espiritual. Então, mais uma vez, Paulo está colocando isso aqui muito pontualmente, está dizendo, gente, nós teremos um corpo. A nossa natureza vai mudar, mas ainda assim será esse corpo transformado, esse corpo que nós temos. Tem o natural, mas vai ter o espiritual, mas vai ser um corpo. E ele agora cita no versículo 25, Gênesis 2,7, dizendo sobre Adão. Ele está falando, olha, Adão, quando ele foi criado como esse ser vivente. E aí nós temos agora Cristo, que é um espírito vivificante. O que quer dizer isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, toda a história da salvação, toda a nossa história, ela gira sobre dois homens, Adão e Jesus. Adão foi o início da ruína, um homem natural com um corpo natural. Quando eu e você entramos nessa vida, nós nascemos como Adão, com corpo natural, inundado pelo pecado, cheio de corrupção, fraqueza. Mas assim como nós olhamos para esse corpo tem que nos lembrar que ele é uma sombra de algo que virá. Vai existir um corpo, esse mesmo corpo, transformado. Mas agora vai ser como Jesus, eu não vou mais ter a necessidade de a vida ser colocada sobre mim assim como Adão, mas eu vou ter a vida em mim. O Espírito Santo vivificante vivendo em mim, com o meu novo corpo glorificado. Então quando eu olho para o meu corpo, eu tenho que me lembrar, a esperança. O meu ponto final é a glória. O meu ponto final é se parecer com Jesus. E esse corpo vai ser transformado. E ele continua no versículo 46 e diz o seguinte, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. Então mais uma vez existe essa sequência da redenção divina. Não dá para fugir. Não tem como eu nascer nessa vida espiritual. Eu sou espiritual, glorificado. Não, eu preciso passar por esse corpo de morte, por essa natureza de morte, porque eu preciso ser semeado, eu preciso morrer, para aí sim eu alcançar o meu objetivo final, que é parecer com Cristo, que é ser glorificado. Então o tempo todo nós vemos a Bíblia não anulando o corpo. E aqui a gente pode entrar por várias questões que a gente pode discutir sobre as pessoas que olham para o corpo, mas não se sentem quem elas são. Gente, o corpo importa. Deus te criou nesse corpo e o corpo importa. É o corpo que você vai ter na glorificação. E quando nós olhamos para isso, não dá para eu antecipar isso. Isso é muito importante porque às vezes a gente entra num caminho de santidade e está buscando e a gente começa a se achar muito espiritual. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo, peraí, não, você ainda é natural, você ainda é fraco, você ainda é pecador. Não se acha o espiritual porque isso só vai ser possível no outro corpo. Então baixa a bola. Então só é possível alcançar espiritual se eu viver esse corpo natural. E ele continua no versículo 47 e diz o seguinte, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Mais uma vez ele fala no nosso destino final, de quem a gente vai se parecer. Aí ele mais uma vez traz dois contrastes. Ele fala de Adão, que é do pó da terra, mas a gente tem Jesus, que é dos céus. Presta muita atenção nisso agora. Quando nós olhamos para Jesus, quando Paulo fala que ele era do céu, não é que ele nasceu do céu e veio para a terra. Não, ele nasceu de uma mulher. Ele teve que aprender a falar, aprender a comer, aprender a engatear. A gente está tendo a experiência com o João agora, mais uma vez, né? Que o bebê ele precisa aprender tudo. Ele precisa aprender a, mais futuramente, né? Como o Pedro aprendeu, a mastigar. Ele precisa aprender que ele precisa mamar. Senão ele fica dormindo e morre de fome. Jesus passou por isso. Ele foi alguém natural. Mas ele tinha dentro dele o Espírito Santo regendo a vida dele. Então o propósito que ele vivia nessa terra era divino, mesmo ele sendo alguém natural, mesmo sendo um homem. E ele vai dizer isso no versículo 48, dizendo que existem duas linhagens. Existe a linhagem dos céus e do celestial. E isso é muito importante para a gente, porque quando Adão nasce e ele vive sobre essa terra, ele é alguém natural, ele é dessa terra, ele é do pó da terra. E eu e você nascemos assim, mas quando nós somos encontrados por Jesus, a nova natureza de Cristo começa a habitar em nós. E aí os meus propósitos, assim como era de Jesus, começam a ser propósitos celestiais, apesar do corpo que eu vivo. É por isso que a glorificação ela começa agora. Porque o Espírito Santo habitando em você começa a te dar novas direções, um novo propósito de vida, um novo destino.
E aí eu não começo mais a viver como um homem natural vive, ou como uma mulher natural vive, que só pensa nas coisas dessa terra e vai para o pó. Mas eu começo a pensar sobre as coisas do céu, porque é lá que eu vou morar, é lá que eu vou estar, junto com o meu Jesus, glorificado junto com Ele. Então a minha vida, apesar do meu corpo se manter onde está, o meu corpo muda de natureza. Assim como foi com Jesus. E aí no versículo 49, mais uma vez ele fala, assim como tivemos a imagem do homem terreno, ou seja, assim como a gente se pareceu com Adão em algum momento da nossa vida, também teremos a imagem do homem celestial. O interessante é que ele está falando aqui no passado, você percebeu? Nós tivemos a imagem do homem terreno, mas nós teremos também a imagem. Ou seja, apesar disso, apesar da glória ser futura, ela já está se manifestando sobre a nossa vida. E quando nós olhamos para a imagem, a palavra imagem aqui não é só apenas aparência. Não é sobre aparência, você não vai se parecer com Jesus na sua aparência. Mas a mesma natureza que está sobre Jesus, glorificando o corpo dele, vai estar sobre cada um de nós também. Então não é só um corpo que não morre que a gente vai ter, mas a gente vai ter a plenitude do Espírito Santo habitando sobre nós, controlando tudo o que a gente fala, o que a gente faz. Não é isso que a gente está buscando, afinal, né? E aí no versículo 50 ele continua, lê comigo aí: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Ou seja, mais uma vez ele volta a essa ideia, ele está falando assim, olha, não adianta você tentar alcançar a espiritualidade sem passar por esse corpo mortal, não é possível. Você precisa passar por essa carne, por esse sangue, viver essa natureza aqui e entender que no futuro você vai ser essa pessoa espiritual que nós sonhamos tanto ser. E ele continua no versículo 51, eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo inicia o versículo 51 dizendo o seguinte, olha, eu quero contar para vocês um mistério, um segredo, algo não revelado, algo que as pessoas não sabem, mas nós sabemos, que nem todo mundo vai morrer. O que ele está dizendo é que existem dois caminhos para a glorificação: a morte ou a volta de Jesus. Então, morrer é ruim, né? Então o que nós fazemos? Nós oramos, desejamos, ansiamos para a volta de Jesus, porque essa é a nossa única chance, esse é o nosso único caminho. Então, alguns não vão morrer, mas outros vão. Só existem essas duas opções para a gente. E quando ele fala ao som da última trombeta, não é literalmente que nós vamos ouvir uma trombeta, né? Como a gente já viu em alguns vídeos, a trombeta do Apocalipse, não é isso. Essa trombeta que Paulo está falando é o seguinte: Deus vai soar a trombeta como uma ilustração de que Ele está convocando todos os justos e santos dessa terra. Todos os justos e santos serão convocados nesse dia, no dia em que Jesus voltar, e serão transformados instantaneamente, seja aquele que está morto e aquele que não está. Num piscar de olhos, realmente na hora. É uma convocação que Deus vai fazer sobre toda a terra e alcançar todos que em algum momento se transformaram em santos e justos, para que eles finalmente alcancem o destino final, que é a glorificação, que é se parecer com a imagem do Filho. E ele continua no versículo 53 e diz: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Ele está dizendo o seguinte, olha, o seu corpo hoje, fraco, ele vai ser revestido como se fosse um lençol sendo lançado sobre você, e o mesmo corpo que você tem hoje que vai ser transformado. O mesmo corpo que você tem hoje, ele vai ser mudado, com esse revestimento de imortalidade e de incorruptibilidade. Eu fico orando para talvez nesse corpo ter tanquinho, né? Porque nesse aqui eu estou quase desistindo, cara. Mas será o mesmo corpo, por isso que o corpo importa. Por isso que o corpo que nós temos importa. E o versículo 54 continua e diz: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade,
E o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito. Preste atenção. A morte foi destruída pela vitória. Em algumas traduções está dizendo que a morte ela foi tragada pela vitória, ela foi afogada pela vitória, ela foi engolida, absolvida pela vitória de Cristo naquela cruz. A morte, o maior poder que nós temos sobre nós, sobre o universo, ele foi derrotado completamente pela vitória de Jesus naquela cruz. A morte, que é o nosso lembrete de que nós somos pecadores, foi engolido pela vitória de Cristo naquela cruz. E ele continua no versículo 15, e agora Paulo começa a zombar da morte. Ele diz o seguinte: onde está a morte, a sua vitória? Cadê, se não é toda poderosa? Cadê vindo contra mim? Vindo contra nós, que sabemos o nosso destino, que é a glorificação. Cadê o seu poder sobre nós? Onde está a morte, o seu aguilhão? Paulo, ele começa a zombar, sabendo que a vitória de Cristo é muito mais poderosa e venceu a morte. Ele está celebrando a ressurreição de Cristo diante da morte. A morte perdeu o poder, o instrumento que nos alcançou, que podia nos ferir, que podia nos matar, ela perdeu esse poder. E aí ele finaliza no versículo 56 dizendo: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí ele está falando o seguinte: olha, a morte, ela nos feria, e a lei estava para nos lembrar de que nós somos pecadores. A lei diz: olha, vocês não conseguem cumprir. Então ela potencializa a morte, ela potencializa esse processo que nós passamos. Versículo 57, mais a graça de Deus. Mais a graça de Deus. A graça de Deus que nos dá a vitória. A morte foi vencida e a vitória que Cristo conquistou naquela cruz foi compartilhada com a gente. O pecado, ele perdeu o seu domínio, a lei não manda mais, a morte não tem mais poder, mas a graça de Deus. Você entende que ele está dizendo: olha, não tinha chance, mas a graça de Deus nos alcançou, que nos dá a vitória. Por meio de quem? Do nosso Senhor. Do nosso, pertence a mim, do meu amado, do meu Salvador, do nosso Senhor. O nosso Senhor que nos alcançou, o nosso Senhor que morreu naquela cruz, o nosso Senhor que se entregou. Mas o nosso Senhor, Jesus Cristo, não é à toa que ele bota Jesus e Cristo na mesma frase. Ele está dizendo: olha, o nosso Senhor Jesus, que era ser humano, que viveu nessa terra, que nasceu de uma mulher, o nome dele terreno, mas Cristo, que é o nome dele nos céus, que é o Messias Salvador. Esse Jesus Cristo, por causa dele, por causa da vitória dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus nos alcançou e a morte não tem mais poder. E eu e você podemos chegar ao nosso destino final, que é se parecer com Jesus. E ele encerra no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, por causa disso tudo, por causa dessa notícia, do nosso final, da glorificação, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Paulo, ele finaliza falando o seguinte: olha, por causa disso tudo, porque a gente sabe o nosso final, porque nós seremos glorificados, eu quero trazer uma notícia para vocês: continuem trabalhando, continuem suando, continuem chorando, continuem se doando, continuem orando, continuem se mobilizando, continuem indo aos PGMs, continuem se entregando, continuem se dedicando, porque essa é a nossa esperança. A nossa esperança de que o nosso final é a glorificação, onde finalmente nós nos parecemos com Jesus. E isso é real, porque Jesus venceu a morte naquela cruz. Não há mais poder sobre nós. Nós olhamos para isso e falamos: há esperança. Por isso eu continuo, por isso que eu permaneço, por isso que eu vou.
mesmo quando tudo parece ingrato, perdido diante de nós, essa palavra de esperança tem que acender a chama do nosso coração, para a gente entender que a glorificação é o nosso ponto final, e ela vai ser alcançada assim como nós iniciamos. Nós sabemos, não é uma história, não é uma mentira, que Jesus ressuscitou daquela cruz.